Fala, doutores e doutoras, professor Lucas Alexandre de Biologia por aqui para a gente resolver as questões dessa prova do Enem 2024. Então, vamos lá para essa questãozinha número 91 da prova verde. Questão aí que nós podemos classificar dentro da grande área da biologia de evolução, tá certo? Porque a gente vai ver aí a análise de um mecanismo adaptativo muito comum, que é um padrão desenvolvido ecologicamente por algumas espécies para garantir um sucesso adaptativo baseado no que, gente? No comportamento copiado de uma outra espécie, tá? Então já pega por aí evolução, mecanismos adaptativos e vem comigo para o texto para a gente conseguir mapear a identificação desta primeira questão aqui. O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais que não possuem peçonha. Então essa informação aqui, ó, é muito importante, porque ele tem duas espécies com nomes comuns muito semelhantes, coral verdadeira e coral falsa, mas uma tem peçonha e a outra não. Isso daqui já traz uma importante referência para a gente utilizar para resolver a questão, tá certo? Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas, como para as corais verdadeiras. Então, olha só, essa similaridade, ou seja, elas apresentarem esse padrão de coloração, traz vantagem para ambas. E aí você pode se perguntar, né, junto comigo aqui, qual é essa vantagem, professor? Qual a vantagem que está sendo trazida por conta dessa característica? É isso que a questão vai querer que você analise, tá bom? Então, olha só, nas fotografias são apresentados exemplos dessas serpentes, uma coral verdadeira e uma coral falsa, tá certo? Então, veja que elas duas têm um padrão muito comum. Na natureza, elas são praticamente idênticas, tá certo? E aí ele vai perguntar justamente qual é a vantagem dessas similaridades para as falsas corais, tá certo? Então, por que que elas mimetizam, por que que elas imitam esse padrão de coloração das corais verdadeiras? Então, olha só, gente, pelas corais verdadeiras apresentarem uma peçonha, então essa coloração específica das corais, olha só o termo que eu estou utilizando, ela vai ter um mecanismo adaptativo aí conservado dentro daquele ecossistema de advertência. Então, quando alguém vê esse padrão de coloração, então, tipo assim, outros animais que poderiam ser possíveis presas ou possíveis predadores, elas já vão ligar um sinal de alerta para este conjunto. Só que aí eu quero que você entenda o que é que ele vai trazer sobre a parte de presas e predadores para a gente saber o que é que está correto nessa questão, beleza? Então, olha só. Primeiro de tudo, na letra A, ele vai dizer que facilita a captura de presas. Galera, ponto importante aqui, tá certo? Quando, por exemplo, um sagui vê uma cobra, ele começa a gritar para avisar outros saguis que tem um perigo ali iminente, porque aquela coloração de advertência chamou a atenção. Esse procedimento adotado pelos saguis à vista daquela coloração de advertência facilita a captura dessas presas? Pelo contrário, vai dificultar, porque ele já vai ter uma condição ali de formação de imagem que avisa para ele que ele tem que fugir. Então, isso daí traz uma dificuldade com relação às presas, porque esse padrão de conservação de cor, ele vai ser passado de geração em geração, beleza? Então, as famílias de saguis, por aprendizagem, vão aprender que essa coloração significa uma advertência de perigo, beleza? Então, essa letra A já pularia fora aqui por dizer que facilita a captura de presas. Letra B, diminui a competição por recursos? Galera, não tem nada a ver isso daí, tá certo? Principalmente se elas estiverem explorando o mesmo nicho. Aí é que elas vão competir de fato, tá certo? Então, não tem nada a ver aqui com diminuição entre a competição. Letra C, possibilita a geração de indivíduos híbridos. Se são duas espécies diferentes, nós podemos dizer que essas espécies vão, portanto, apresentar o que, galera? Um isolamento reprodutivo, beleza? Então, se está isolado reprodutivamente, não vai ter formação de híbrido viável, tranquilo? Então, não podemos afirmar isso também. Letra D, reduz a possibilidade de sofrerem predação. Aí entra um ponto adaptativo importante, porque isso daqui, gente,
vai gerar sobrevivência e vai permitir que essas espécies se reproduzam mais porque estão sobrevivendo mais. Por quê? Se é uma coloração de advertência, cobras que apresentam essas cores, apresentam peçonha, o predador vai pensar 2 vezes antes de atacar uma cobra desse padrão. Tá certo? Por quê? Porque ele pode ser atacado aí no processo de ela se defender do seu ataque, tá? Então pode ter um contra-ataque para ele acabar sendo aí mordido e sofrer com a peçonha. Então quando ele vê esse padrão de coloração, ele diz, opa, isso aqui eu vou evitar, porque pode dar ruim para mim esse investimento nessa caça. Então, como as corais falsas, apesar de não serem peçonhentas, estão imitando essa coloração, quando os predadores virem esse mesmo padrão, eles vão dizer, opa, aqui pode ter um perigo potencial para mim, vou evitar esse investimento em predação, beleza? Então, neste quesito, a gente pode afirmar como verdadeiro. Então, o X da questão gira em torno justamente dessa advertência, tá certo? Então, essa advertência está indicando, sou uma serpente perigosa e, consequentemente, o que é que vai acontecer, galera? O que vai acontecer é que a vantagem para essas falsas corais é que com a imitação, apesar de não terem peçonhas, elas também serão evitadas pelo risco potencial que está associado, ecologicamente falando, a cobras que têm esse tipo de cor, beleza? Então esse mimetismo se torna um mecanismo de adaptação por dar essa vantagem aí para evitar a predação, fazendo da nossa letra D a resposta correta para essa questão 91 da prova verde, beleza? Letra E, otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Como a gente já eliminou a questão que falava sobre processo reprodutivo, falando dos indivíduos híbridos, por causa de um possível isolamento reprodutivo, é lógico que elas não vão atrair parceiros de espécies diferentes, só por causa dessa coloração. É uma coloração de advertência, beleza? Então, portanto, ficamos aí com a resposta na letra D. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida é só me procurar. Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima resolução. Valeu, galera!